Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizada, e neste vídeo eu te trago para vocês informações sobre Ramon Dias. Apurei para vocês e vou te contar as condições do treinador dentro do Corinthians hoje. Corinthians já tem nome em caso de demissão de Ramon Dias e o nome é do treinador Tite. Vou trazer para vocês todas as informações. Vamos falar também sobre Rodrigo Garro no Corinthians, o que está acontecendo no elenco do Timão, será que existe racha? Vou trazer algumas informações para vocês, tá, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso. Já estamos chegando aí na casa dos 40 mil inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Combinado então? Chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, as informações que tenho a trazer para vocês aqui são informações de primeira mão, tá? Antes de entrar nas primeiras informações do Corinthians, quero trazer uma informação que o Corinthians perdeu a contratação do atacante João Marcelo, que fechou com o Atlético Mineiro ontem à noite, tá, fiel? O jogador foi para o Atlético Mineiro pelo valor de 2,8 milhões de reais e mais uma vez no mercado da bola o Corinthians fica aí a ver navios e perdeu um atacante de 19 anos que foi artilheiro do Guarani, com perspectiva de venda futura, um bom atacante por 2,8 milhões de reais. Esse é o Corinthians no mercado da bola, um time totalmente apático na arte da negociação e no fluxo financeiro de caixa, tá? Então mais um jogador que o Corinthians perde no mercado da bola. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E vamos falar aqui do Corinthians sobre as informações, porque tem muita notícia para trazer para vocês. E eu já quero chegar aqui no Ramon Dias, tá, fiel? Já quero chegar aqui no Ramon Dias e falar aqui o de mais importante sobre o que eu apurei para você para trazer sobre Ramon Dias e Emiliano Dias. Prestem atenção nessas informações, tá, fiel? Se o Ramon Dias for eliminado domingo para o Santos, ele não cai do cargo do Corinthians. Ele ainda vai jogar a partida de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Se ele perder, ele sai automaticamente. Se ele perder para o Santos e perder a pré-Libertadores, ele sai do Corinthians imediatamente. Se o Ramon Dias ganhar do Santos e for para a final e perder a pré-Libertadores, for eliminado para o Barcelona de Guayaquil e depois for campeão pelo Corinthians, ele sai do Corinthians também. Ramon Dias hoje só permanece no Corinthians se ele classificar na pré-Libertadores e for para a fase de grupos, independente do Paulistão. Ele pode não passar pelo Santos e classificar que ele permanece. Ele pode passar para a final e classificar que ele permanece. Ele sai do Corinthians se ele perder a classificação na pré-Libertadores. Então a pré-Libertadores é o jogo-chave do Ramon Dias. Nem se ele for campeão paulista e sair na pré, ele permanece no Corinthians. A pré-Libertadores é o jogo-chave para o Ramon Dias. O Corinthians encara isso como inadmissível, o investimento que o Corinthians fez, o dinheiro que o Corinthians paga nos jogadores, ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, com todo respeito ao Barcelona de Guayaquil, que não é nenhum time bobo. Só que o que o Corinthians apresentou no Equador é de forma assim, vamos dizer assim, de forma insuportável. A diretoria não aceita o que aconteceu com o Corinthians no Equador, esta derrota de 3-0. Então o cargo do Ramon Dias está girando em torno dessa classificação na pré-Libertadores. Fiel, é informação de primeira mão para vocês, tá? Ramon Dias só permanece no Corinthians em caso de classificação na pré-Libertadores. Mesmo se for campeão paulista, ele não permanece no Corinthians, tá? Estranho isso, né, fiel? Porque ele pode ser campeão paulista e não classificar na Libertadores e mesmo assim sair do cargo, que eu acho pra mim ok. Eu seria até mais radical, eu demitiria o Ramon Dias antes de uma suposta final do Campeonato Paulista, mesmo se passar para o Santos agora, porque é um treinador que deixou a desejar, não só na sua formação tática, nas suas escalações, mas em suas entrevistas, que tem sido um treinador totalmente babaca, na minha opinião, dando entrevistas aí com arrogância. Nunca é culpa dele, Ramon Dias nunca tem culpa no cartório, é sempre culpa que os jogadores não jogaram bem ou que o time mereceu ser, o time foi melhor em campo, e isso não condiz com a realidade do Corinthians. O Corinthians precisa ser mais forte sim nas decisões, não vou culpar 100% o treinador, apesar que a principal culpa foi do Ramon Dias, mas não vou culpá-lo 100% pela eliminação para o Barcelona de Guayaquil, porque mesmo que você erra taticamente, mesmo que você faz uma escalação errada, o Corinthians, se tem jogadores jogando com raça e amor à camisa, você não faz o papelão que você fez lá.
o time vai jogar mal, o time não vai encaixar contra-ataques, o time não vai acertar passe porque ele te matou taticamente, o treinador. E isso vai ser cobrado. Mas você tomar 3 gols do Barcelona de Guayaquil, os jogadores do Corinthians estavam com uma nhaca danada. Estavam aí com barriga de água, tá, fiel? Estavam com barriga de água, ninguém estava correndo o suficiente, não honraram a camisa do Corinthians, o que fizeram com o Corinthians lá foi uma falta de respeito. A comissão técnica ela é a principal culpada porque ela matou o Corinthians taticamente. Mas os jogadores têm muita sua parcela de culpa também, porque não justifica tomar um baile do Barcelona de Guayaquil, que não era para ser 3, era para ser 4, 5. Sorte do Corinthians ainda, que não levou uma goleada lá de 5, 6 gols, tá? Essa é a grande realidade do Corinthians hoje e as informações do Ramon Dias estão muito bem explicadas para vocês sobre a situação ideal hoje do treinador. Fiel, o Augusto Melo está sendo pressionado por diretores do Corinthians, por conselheiros, para a demissão do treinador Ramon Dias. E os moldes são esses, tá? Informação, os moldes são esses que passei para vocês agora. Se ele não classificar para a pré, ele tá fora, independente se for campeão paulista ou independente se for para o final do Paulistão. Se não classificar na pré-Libertadores, Ramon Dias está fora do Corinthians, tá? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. E vamos seguir aqui, porque tem muita informação para trazer para vocês, tá? Porque eu já venho aqui agora no gatilho aqui, né, Fiel? Aproveitando o gancho da informação do Ramon Dias para falar sobre o treinador Tite para vocês. Porque o nome preferido hoje da diretoria do Corinthians se chama Tite. É o primeiro nome da lista. Então prestem atenção nessa informação. Se o Ramon Dias sair do Corinthians hoje, o primeiro nome da lista do Corinthians se chama Tite. Fiel, e não estou trazendo isso como uma opinião, estou trazendo isso como uma informação para vocês. O nome de preferência da diretoria, da cúpula corintiana, em caso de demissão do Ramon Dias, se ele não conseguir classificação, se chama Tite. É o primeiro nome da lista. Pode contratar outro treinador, Luiz Castro, pode contratar Renato Gaúcho, pode contratar quem for. Estou trazendo a informação para vocês que o primeiro nome que o Corinthians vai tentar vai ser o do Tite. Não estou dizendo que está fechado ou que está cravado se o Ramon sair será o Tite. Estou dizendo que será o primeiro nome a ser negociado. Ah, corintianeiro, mas o Tite, cara, ele disse que não vai treinar nenhum clube em 2025. Fiel, ele também disse isso e foi treinar o Flamengo. Basta o Corinthians fazer uma proposta que agrade o treinador e o principal nem é a proposta, é o planejamento que você tem que entregar para ele. Você chega para o Tite e fala, nosso elenco é bom, mal treinado, porém é um elenco bom, tem os jogadores assim, 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 esse jogador vai ficar, esse vai sair, mas a gente vai trazer esse no meio do ano, a gente está conversando com esse está quase tudo certo pro meio do ano. É assim que você convence um treinador a vir pro Corinthians. Corintianeiro, eu detesto o Tite, eu não gosto do Tite, Fiel. Não podemos negar que o Tite é infinitamente melhor do que o Ramon Dias. Não podemos negar que o Tite tem uma grande identificação com o clube. E não podemos negar também que a gente pode levar o quarto não do Tite em caso dele falar não pro Timão de novo. Isso é evidente, eu não estou negando este fato. Estou falando para vocês que é o primeiro nome que o Corinthians vai negociar. Quais os fatores principais que o Corinthians vê hoje numa possível demissão do Ramon Dias, tá? Primeiramente, a pressa, porque o Tite está livre no mercado. Pode não ficar livre por muito tempo, porque ainda é um grande treinador no cenário, tá, Fiel? Treinador de seleção, ganhou tudo pelo Corinthians, ainda tem um currículo que atrai grandes times de futebol, tanto do Brasil, tanto da Arábia, tanto do futebol do Sul da América e tanto do exterior também. Então, o treinador Tite tem mercado e o Corinthians tem pressa. Pela diretoria do Corinthians, Ramon Dias já seria demitido de imediato. Só que a cúpula do Corinthians principal ainda aguarda esses moldes, tá? Não adianta, e eu concordo, não adianta você demitir o Ramon Dias hoje e trazer um treinador hoje que não vai surtir efeitos de treinamento. Você precisa de tempo para trabalhar. Então, se ele, dependente se ele for campeão brasileiro ou não, os moldes que eu apresentei para vocês, se ele for eliminado, vai sobrar para o Corinthians campeonato brasileiro e sul-americano. Aí chega um treinador com tempo para trabalhar, aí sim você consegue fazer um time, você consegue ter treinos, você consegue ter tempo para emplacar um time. Mas nessas fases de decisão, até o próprio time, o Tite não aceitaria chegar numa final sem conhecer o elenco ou chegar e pegar uma bomba dessa que o Corinthians levou de 3-0 num jogo de volta. Aí não se enquadra aí no estilo do treinador assumir o time desse jeito. Mas se caso de eliminações, Tite é o primeiro alvo do Corinthians, e essas virtudes que passei para vocês que o treinador tem com o clube e também esses fatos sobre pressa, sobre o treinador tá livre no mercado, isso vai vogar muito para o Corinthians acelerar
uma contratação do possível Tite. Mas é perigoso levar um não também, tá, fiel? É perigoso o Corinthians levar um baita não também. Já levou 3 vezes e o quarto não é difícil. Mas eu nem tenho raiva do Tite pelos nãos. Se a gente for analisar, eu e você aqui, fiel, vamos pensar. Aí, tá vendo? Esse canal aqui, o importante é isso, cara. Deixa o seu like para nos ajudar, fiel. Por favor, deixa o like, custa nada. Se humildemente estou pedindo para vocês, se assim eu merecer, deixa o like, se inscreve no nosso canal, porque aqui é uma informação atrás da outra. Aqui a gente não fica de piadinha não, tá? Porque o Tite, tá, fiel? Prestem bem atenção que eu vou falar para vocês. Ele tinha todo o direito do mundo em falar não pro Corinthians, igual ele falou. Primeiramente, o Corinthians tinha um elenco horrível, brigando para não cair 2 anos seguidos. Segundo, os jogadores do Corinthians tudo com salário atrasado, na época da renovação e transparência. Como que ele vai confiar na renovação e transparência, chegando uma informação atrás da outra? Vocês acham que o jogador não procura informações antes para um clube? Ou como tá o salário aí? Ou tá pagando bem? Você acha que o Tite lá na época não tinha amizade com o Cássio? Foi o grande ídolo da época do Tite, dos jogadores que lá estão. Cara, como que tá a situação aí? Cara, paga um mês sim, 2 não, sempre atrasa. Corinthians vai tentar contratar, não contrata ninguém, os clubes não querem vender, só à vista, porque o Corinthians estava totalmente queimado. Uma direção totalmente inapta a ser administrativos do Corinthians, porque eles só prejudicaram e sugaram o Corinthians. Time de empresário virou o Corinthians na época da renovação e transparência. Então o Tite tinha todo o direito de falar não, porque ele tá pondo aí em xeque, vamos dizer assim, a carreira dele. Fiel, quem ama clube somos nós. O Tite estava pondo em xeque aí todo o currículo dele. Ir para um time que estava brigando para segunda divisão, ir para um time que não estava pagando direito, ir para um time que não tinha força nenhuma para reforçar o elenco. E pegou o Flamengo com uma proposta bem melhor e com um time de ser chance de ser campeão de tudo. Não foi campeão de nada, mas chance e elenco tinha para isso. Então, a gente não deve aqui julgar o Tite, na minha opinião, porque ele falou não pro Corinthians por causa das condições que a renovação e transparência apresentava pro treinador, diferente de hoje. O Augusto Melo valorizou a camisa, o Corinthians tem condição de ir no mercado trazer um atleta, então ele pode chegar aqui e esboçar pro Tite todo o planejamento do Corinthians e convencer o treinador, fora que o Fabinho Soldado é um ótimo negociador e um ótimo diretor executivo, tá? Então, o primeiro nome da lista, Tite. Comentem porque eu quero saber sua opinião e se acha que acabou, não acabou não. Tem muita informação para trazer aqui para vocês ainda, tá? Porque a partir do momento que aconteceu essa tragédia toda aí no Equador, a prioridade do Corinthians é um zagueiro. Só que agora não adianta correr atrás do tempo e trazer jogadores meia boca para jogar lá, para jogar na zaga de times estaduais. Então, se é o Mina que o Corinthians está conversando, vai e reforça, porque tem que contratar. Acabou, é inegociável. A zaga do Corinthians aí tomou trocentos gols nos últimos 8 jogos. Tomou quase o dobro de gols nos últimos 8 jogos. Jogou 8 jogos, tomou quase aí 15 gols, 11 gols. O dobro seria 14, né, Fel? Exagerei um pouquinho. Mas de 7 jogos aí, tomou quase 12 gols. Tá? Então é muitos gols, é uma zaga totalmente vazada, uma zaga totalmente frágil, uma zaga hoje totalmente inútil. O nosso melhor zagueiro hoje é o Félix Torres, para vocês verem o nível de zaga do Corinthians. Então é inegociável. Tem que chegar lá no meio do ano, tá brigando com o Atlético Mineiro, já perdeu o João Marcelo, vai perder o Mina também? Então chega e tem que negociar, tem que investir. Agora acabou a brincadeira. Como diz o Rubão, que Deus me livre e guarde, que homem ruim, que o Corinthians teve o desprazer de tê-lo conosco, cara, acabou a farra. Você tem que chegar no mercado da bola e contratar zagueiro. Não tem essa de zagueirinho barato, não tem essa de time estadual de zagueiro aí para cumprir elenco, não existe isso, acabou. Agora você tem que chegar e trazer jogador contundente que chegue e resolva o problema. Porque André Ramalho, Kaká, Félix Torres, João Pedro Choca, a gente aí tem 4 zagueiros e nenhum vale nada. Essa é a grande realidade do Corinthians. Vocês querem a verdade ou a mentira? Vocês querem que eu chegue e fale, não, que o Corinthians precisa de um treinador que treine bem essa zaga, porque esses caras são deficitários. O Kaká é deficitário, o André Ramalho, pelo amor de Deus, Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, só bola aérea. Então, fiel, o Corinthians precisa de urgência na zaga. E o Mina era um jogador que estava negociando. Então, chegou no meio do ano, se não der certo o Mina, cara, vai atrás de outro zagueiro bom. Outro zagueiro que seja bom. Não é zagueiro meia boca, não. Pelo menos é minha opinião. Comentem porque eu quero saber a sua. Mas hoje, a prioridade no Corinthians é zagueiro, tá, fiel? Porque não tem como mais. E isso nem poderia ser informação, porque isso é informação, tá? Mas nem poderia ser informação, poderia chegar aqui e opinar, porque é fácil, porque é óbvio que hoje a prioridade no Corinthians é zagueiro, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, porque agora eu quero trazer informações sobre o Rodrigo Garro. Mas por que, corintianeiro, o Rodrigo Garro está em pauta no seu vídeo? Fiel, eu quero trazer uma informação e uma opinião.
A informação eu já trouxe em vídeos atrás. Rodrigo Garro, ele recebeu proposta milionária do Zenit, para o Corinthians foi 152 milhões de reais, para o Corinthians. Ó, 152 milhões de reais para liberar o Garro. Valores admitidos pelo diretor financeiro do Corinthians, tá? Já para o Garro foi um salário astronômico, um salário que ele nunca recebeu na sua vida. Em toda a sua carreira de futebol foi a maior proposta de sua vida. Então ele ficou louco para sair do Corinthians, ele ficou louco, ele queria sair. Foi convencido a ficar pelo Corinthians, primeiro pelo fato que ele tem contrato com o Corinthians, os direitos federativos pertencem ao Corinthians, o Corinthians não quis negociar porque não tinha dinheiro para trazer outro. E terceiro, porque, inclusive eu tenho até que apurar quantos por cento o Corinthians pegaria desses 152 milhões, vou tentar deixar nos comentários para vocês, tá? E o Garro queria ir, a vontade do Garro era ir, era a realização da vida dele, tá, fiel? Não um sonho, né, igual o Roger Guedes que tinha um sonho de jogar no Qatar, né, anestesia. Mas a realização de vida financeira do Garro. Ele ia ganhar muito dinheiro lá na Rússia. Então ele queria ir, não foi, segurou, ficou pro meio do ano. Ele já ficou emburrado. Já ficou emburrado porque perdeu a camisa 10. Não adianta falar. Ele ficou emburrado. Nunca ameaçou deixar o Corinthians por causa disso. Mas ele ficou emburrado. Teve o problema que aconteceu com a vida dele lá, que ele chegou atrasado no Corinthians, não está no seu melhor ápice físico ainda. E uma coisa que me chamou muita atenção, isso é informação, isso são fatos que aconteceu com o jogador, tá? Ele queria sair, mas o Corinthians segurou, então ele já ficou revoltado. Agora, a minha opinião que eu vou trazer para vocês, e a minha opinião, cara, tem que ter muito comentário de vocês, porque eu quero saber o comentário de vocês sobre essa opinião. Do lance entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, que o Rodrigo Garro sai disparado na ponta e o Yuri Alberto sai correndo aqui, totalmente livre, era só o Rodrigo Garro passar, ainda mais que a qualidade técnica que ele tem. Ele não podia estar bem fisicamente, mas tecnicamente ele é um ótimo jogador. Com a qualidade técnica que ele tem, se ele passa para o Yuri Alberto sai na cara do gol. E ele teve uma chance, não passou, duas chances, não passou, na terceira chance ele caiu dentro da área, o Corinthians perdeu a bola. Então me chamou a atenção, por que ele não quis passar aquela bola para o Yuri Alberto? Será que o elenco do Corinthians hoje está rachado? Mas, corintianeiro, me dê objetivos, me dê fatos para mim pensar nessa possibilidade de ter um elenco rachado. Primeiro, salário que o Memphis ganha, totalmente acima dos jogadores, mesmo não apresentando o melhor futebol do mundo. Inclusive, eu acho que o Memphis, cara, foi primordial na classificação do Corinthians para pré-Libertadores e eu vejo nele que ele pode se tornar ídolo, tá? Mesmo, Corinthians, você está defendendo o Memphis? Não. Mas eu tenho essa sensação, eu tenho essa intuição e não é um jogador que, cara, tá mal nesse ano, mas é um jogador super importante. Ah, quero ganhar 3 milhões igual o Memphis? Vai lá no Brasil, faz 50 gols igual ele fez na Holanda, chega aqui e fala, agora eu só jogo em qualquer time brasileiro, não jogo por menos de 3 milhões e meio. Pronto. Então, se ele ganha isso, é porque ele conquistou esse direito. Foi o grande jogador, jogou em Barcelona, jogou no Atlético de Madrid, jogou nos principais times da Europa, meteu 50 gols na Holanda. Cara, o cara tem currículo para ganhar esse valor que ele ganha, tá? Primeiro, mas pode existir aí opinião, tá, fiel? Pode existir aí, vamos dizer assim, discórdia dos jogadores pelo salário que ele ganha e não apresentar o melhor futebol hoje do elenco. Primeiro. Segundo, Thales Magno revoltado com o treinador Ramon Dias por não ganhar mais minutagem. Terceiro, Igor Coronado já demonstrou insatisfação várias e várias vezes por não conseguir oportunidade de jogar no Corinthians. Quarto, tá, fiel? Rodrigo Garro quis sair, não saiu. Será que isso não gera polêmica, isso não gera racha no elenco? É lógico que gera. Cara revoltado com o treinador, cara revoltado com o jogador. Rodrigo Garro naquela bola não quis passar por Roberto, eu fiquei sem entender. Pode ser coincidência da minha cabeça, tá? O Coritianeiro não tem nada a ver, ele não viu o jogador, por isso que eu quero sua opinião aí. Mas foi muito estranho o Rodrigo Garro não passar aquela bola pro Yuri Alberto. Foi muito estranho, tá? Então será que existe racha no elenco do Corinthians hoje? Será que tem jogadores divididos? Jogadores do lado do Memphis, que é o próprio Yuri Alberto que não recebeu a bola do Garro, jogadores do lado do Garro, jogadores do lado do Thales que não tem oportunidade, jogadores do lado do Igor Coronado que não tem oportunidade. Fiel, o Corinthians a maior vítima disso é o Corinthians. A gente tem um exemplo disso na época aí do Cássio, do Fagner, do Gil, que era panela pura. Então isso pode acontecer, tá? Será que o elenco do Corinthians não tá rachado? É a pergunta que deixo no ar para vocês comentarem aí. Quero saber muita opinião de vocês sobre esse assunto pra gente conversar bastante. Ó, já respondi quase todos os comentários do primeiro vídeo. Vou estar lá online respondendo os comentários desse vídeo. Já aproveita e responda o seu também.
Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, o meu muito obrigado por tudo. Não deixa de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!